Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta. Eu vou apresentar um tema sobre o Espiritismo. Hoje eu vou fazer uma avaliação a respeito da doutrina espírita com o título Espiritismo e Juízo de Valores. Uma vez eu fiz uma palestra com esse título, Juízo de Valores, não Espiritismo, apenas Juízo de Valores, e reputo que a palestra foi bem sucedida em razão da resposta que as pessoas me deram, compreendendo a questão do juízo de valores. O termo está relacionado com a avaliação individual que nós fazemos em relação à aparência, estética, moralidade ou a credibilidade de determinada situação ou fato de alguma pessoa, ou de alguma religião, ou de alguma doutrina, enfim, mas sempre uma análise individual que as pessoas fazem. Na verdade, as criaturas são todas livres para pontuar as coisas como quiserem, né? Isso nós deixamos bem claro desde logo, conquanto algumas surpresas nós tivemos em relação ao tema Espiritismo e Juízo de Valores. Mas antes vou contar uma historinha. Aliás, antes eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que eu mandei fazer essa camiseta aqui na minha amiga Rita, a camiseta de muito boa qualidade, e ela fez aqui essa estampa, Espiritismo em Pauta. Está espelhado porque eu estou trabalhando sozinho, estou usando o celular com a sua câmera frontal, então aqui fica espelhado o Espiritismo em Pauta. Essa é a minha mão esquerda, aí parece que é direita, né? Mas essa é a minha mão esquerda. E mandei fazer também uma beleza de uma xícara, olha só que coisa linda, também aqui Espiritismo em Pauta. A xícara muito bonita, de boa qualidade. A Rita faz a xícara assim de louça e faz também de plástico. A de material plástico é um bocadinho mais barato, mas ambas são muito boas, né? Se você precisar de um material promocional aí para sua empresa ou coisa parecida, peça a Rita. Eu vou deixar os dados abaixo. Peça a Rita para fazer um orçamento. Quem sabe você feche negócio com ela, porque você pode até fazer uma coisa bonita também, você particular, pessoa física, fazer umas xicrinhas de café ou de chá, né? Um aparelhinho de chá ou de café, alguns pratos, todos personalizados para receber as suas visitas. E quando a visita é recebida com material assim personalizado, ela se sente bem recebida. Isso é muito legal. Você pode conversar com a Rita, quem sabe ela também, você possa fechar negócio com ela possa fazer isso para você também, né? Mas voltando aqui ao assunto, o material que eu tenho aqui, que eu vou contar agora, uma história que eu vou contar agora, é a mesma que eu contei lá na palestra que eu fiz e que eu achei que fui bem sucedido na resposta que as pessoas me deram. A história é a seguinte, ela não é minha não, viu? Não sei quem a fez, eu a recebi há muito tempo, aliás, mas o crédito da historinha não é meu não, é de quem a fez, seja lá quem for, não é meu não. Um homem muito rico mesmo. O sujeito era rico e estava muito mal de saúde, estava longe dos seus parentes, estava numa clínica assim muito chique, assistida lá por médicos e enfermeiros que estavam prontamente socorrendo as suas necessidades. Ocorre que um dia daqueles ele se sentiu muito mal mesmo, achou que ia morrer, como de fato morreu. Então ele pediu para o enfermeiro que o assistia naquele momento um papel e uma caneta e traçou um bilhete destinando os seus bens. Fez ali um pequeno testamento. E ele, nesses seus escritos, ele disse o seguinte: deixe meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Desse jeitinho. Mas se preocupe não, que logo abaixo do vídeo eu deixei o texto lá para que você também possa pontuar, né? Então, disse ele, repito: deixe meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. O sujeito morreu, não colocou ponto, não colocou vírgula, não colocou ponto e vírgula, não colocou exclamação, interrogação, reticência, ponto final, não colocou nada, deixou aí. A quem afinal então ele deixou os seus bens, né? Ele mencionou 3 pessoas e uma entidade. Ele mencionou o sobrinho, mencionou a irmã, mencionou o padeiro e mencionou a comunidade de pobres. Mas a quem afinal ele tinha deixado a sua fortuna? Esse povo foi convocado pelo advogado do sujeito que morreu, né, do Decujus. E o sobrinho, então, de posse do bilhete, ele disse assim: doutor, mas aqui está muito claro, o meu tio deixou os seus bens todos para mim, veja só.
Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. É meu, os bens são meus. A irmã disse, não, senhor, de jeito nenhum. Olha aqui o que foi que o meu irmão disse, a irmã do falecido. Ele disse assim, deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. O advogado ficou olhando, falou, confusão, pensou com ele mesmo, né? Confusão que eu me meti, né? Depois da mensagem, o padeiro, um português, ele assim pontuou, dá-me cá o bilhete, doutor, dá-me cá o bilhete que eu vou dar a minha pontuação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. É meu, os bens são meus, disse o padeiro. Os descamisados estavam ali representados por um deles, né? A comunidade de descamisados, de pobres, estava ali representada por um deles, que ponhou o bilhete na mão e disse, gente, não sejam levianos, esses bens são nossos, esses bens foram deixados para nós, os pobres. Veja só o que disse o falecido. E aí ele pontuou, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Portanto, os bens são nossos. E o advogado ficou olhando para aquilo e pensou, diacho, o que é que eu vou fazer, né? Aí, eu procurando material para elaborar esse vídeo de hoje, eu acrescentei a juízo de valores, eu acrescentei espiritismo e juízo de valores. Então, procurando material para elaboração desse vídeo, eu fiquei surpreso, confesso que fiquei surpreso com o juízo de valores que fazem do espiritismo, que algumas pessoas, né, fazem do espiritismo, e de algumas injustas avaliações que muitos dão ao Chico Xavier e ao Divaldo, afirmando que se esses erraram no passado, conforme eles mesmos narram nas suas falas, né, não poderiam se abalar a ser condutores da humanidade para o bem. Vejam só, porque eles erraram no passado, eles não poderiam ter se melhorado e ajudar as pessoas a se encaminharem para o bem. Claro, nós respeitamos o direito de opinião dessas pessoas, né? Porém, eu não consigo esconder aqui a minha surpresa com esse juízo de valores. Aliás, o Espiritismo, em seus ensinamentos que libertam a criatura, liberta a criatura de quê? Da culpa dos erros cometidos. É isso que faz o Espiritismo, liberta a criatura dos erros cometidos. Em sua sempre renovada oportunidade de se reparar os erros. O Espiritismo ensina que nós temos sempre renovadas oportunidades de reparar os nossos erros, mercê da bondade divina. Qualquer erro cometido na vida é sempre passível e necessário a sua reparação. Se não nessa vida, em outras encarnações, não é? Os enganos de ontem, nós reparamos no dia de hoje, os dias de hoje, se não o fizermos, repararemos no futuro, porque isso significa a apreensão da lição do bem, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O juízo de valores que se debater da doutrina espírita, portanto, não passa pelos parâmetros de quaisquer das ciências dos homens e das conclusões dessas. Aliás, quem diz isso não sou eu, não. É o Allan Kardec, nesse livrinho, também está espelhado aí, né? O que é o Espiritismo. Aqui no primeiro capítulo, quando ele debate com um crítico, ele diz justamente isso, né? Que o sujeito não deve analisar a doutrina espírita pelos parâmetros das ciências humanas, da física, da química, por exemplo, porque não há parâmetros que se equiparem nesse sentido. O Espiritismo tem doutrina e método próprio para a sua própria análise, né? Então, para se analisar o Espiritismo, para se fazer juízo de valores do Espiritismo, é necessário que nós tenhamos conhecimento da doutrina, dos seus ensinamentos, conforme ensina Allan Kardec, nesse livro que eu acabei de falar, o livro chamado que é o Espiritismo, né? Nos seus fundamentos cristãos, porque o Espiritismo é cristão, pelo estudo e pela prática da própria doutrina, né? E na interpretação dessas. Eu digo uma coisa, sabe, eu encontrei lá no Google, sobre o título, eu coloquei o título lá, quando eu fui fazer esse trabalho, né, coloquei o título lá, Espiritismo e Juízo de Valores. Encontrei lá no Google algumas coisas que me deixaram assim surpresos, vamos dizer assim, surpreso, porque foi o que eu fiquei surpreso, né? Uma pessoa, por exemplo,
afirma que o Espiritismo exalta a dor e a desgraça, que no Espiritismo se exalta a dor e a desgraça. E escreveu assim também com outras palavras, não a mesma pessoa, outra escreveu, que acha um verdadeiro absurdo a pessoa ser algoz e vítima de si mesma, conforme ensina a doutrina espírita. O sujeito disse isso, e eu fiquei olhando aquilo, pensei comigo, né? E para afirmar agora, como de fato estou afirmando, não poderia ser de outra forma, né? Se nós queremos realmente ver prevalecer a justiça divina, que prevalece sempre, queiramos ou não, não poderia ser de outra forma. Nós somos a causa, nós sofremos o efeito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se é lícito um homem que deve para outros homens pagar esse seu débito de acordo com as suas possibilidades e conseguir no longo do tempo, a total quitação dessas, por que então não seria lícito e mesmo um dever, saudarmos nossos débitos para conosco mesmos junto à lei divina, até a sua total quitação, caso nós a tenhamos violado? Porque o Espiritismo ele ensina que a lei divina está inscrita aqui na nossa consciência. Portanto, nós somos devedores de nós mesmos, queiramos ou não. E sempre que queiram ou não, né? E sempre que nós infringimos essa lei, nós devemos repará-la, devemos reparar os nossos erros. É justamente isso que ensina a doutrina espírita, e não a exaltação da dor nem da desgraça. Causa e efeito. Somos algozes e vítimas de nós mesmos, sim, em razão de nossas escolhas. Nós damos a causa, nós sofremos o efeito. Nós fazemos a dívida, nós devemos quitá-la, pagá-la e quitá-la, né? O nosso credor nos dá a quitação com total pagamento da dívida. Um exemplo, vou dar um exemplo bastante prático. Olha só, escuta só. Quando nós desgastamos nossa vitalidade com vícios e excessos de toda ordem, o resultado é previsível, pois cometemos um suicídio lento e iremos a óbito antecipadamente. O sujeito bebe, fuma, come demais, dorme pouco, trabalha mais do que pode, em razão talvez da sua ambição. O que acontece? Ele desgasta a sua organização física e ela sucumbe antes do tempo. É um suicídio lento. Então o sujeito é responsável por aquilo que fez do seu corpo. Então ele leva consigo, quando desencarna, as marcas desse desregramento nas suas células perispirituais. Estudem o Espiritismo e vocês vão ver isso. Está escrito lá, levará essa mácula gravada na sua célula perispiritual. E, oportunamente, quando ele tiver condições de compreender o erro que fez e lhe for proveitoso pagá-lo, né, de uma nova encarnação, o novo corpo vai trazer consigo então essas marcas. E a reparação, muitas vezes, será pelo expurgo dessas toxinas através de enfermidades características dos erros que cometeu. É muito comum a gente ver criança recém-nascida com efizema pulmonar, com problemas seríssimos de saúde, que só aos velhos se atribuiria esse problema. Porque essa criança que não bebeu, não fumou, não se drogou, não se excedeu em nada, porque ela tem essas marcas? Alguém vai dizer, é razão dos seus pais, seu pai não bebe, não fuma, não comete excessos, os seus antecedentes não fazem isso, mais imediatos não fazem isso, porque eles têm essa marca consigo. Ele trouxe essa marca. Essa marca foi construída por ele. Ele necessitará repará-la. E muitas vezes o faz nas primeiras encarnações, depois do delito cometido, através do expurgo dessas toxinas, através do corpo perispiritual. Outro exemplo que eu posso dar também, que eu acho bastante interessante e que ocorre todos os dias, é um exemplo, tá? Um homem oferecendo vantagens, por exemplo, ele faz promessas iludindo algumas moças e as leva à prostituição. Terá tirado dessas, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de uma vida de conduta ilibada, de responsabilidade de trabalho. Com isso, fazendo isso, ele assume para si o compromisso de resgatá-las numa oportunidade futura, quando ele então tiver consciência do seu engano
e tendo mudado seu comportamento, poderá fazê-lo, por exemplo, na condição de pai dedicado dessas moças, dando a elas uma nova formação em substituição àquela que ele deu anteriormente, quando as prostituiu. Podem também essas moças do exemplo, por si mesmas, se reabilitarem, perdoá-lo, inclusive, pelos erros que ele as levou a cometer, conquanto a escolha foi delas, né? A aceitação foi delas, a palavra final foi delas, né? E em razão disso elas terem se reformado, em razão delas terem se reformado ou reformulado os seus conceitos, perdoá-lo. Nesse caso, por exemplo, a dívida permanece em aberto, mesmo que as moças o tenham perdoado. E a reparação do infrator, então, se dirigirá com o socorro a tantas outras pessoas prostituídas, pois a dívida do nosso personagem é com a lei divina, que está nele inscrita. É com a lei divina que está nele inscrita. Observem, nossas dívidas são sempre para com a lei divina. Não nos enganemos, são sempre para com a lei divina, que está inscrita em nós. Nós somos réus, juízes e executores em causa própria. A lei divina não nos permite culpar ninguém pelos nossos erros. Inclusive as moças, em que pese ter perdoado o moço, nem sequer poderiam culpá-los, porque elas disseram a palavra final: sim, nós aceitamos a sua proposta, no caso, né? Esses exemplos, na verdade, são possibilidades reparatórias e não um juízo de valores das pessoas que eu aqui mencionei, pessoas hipotéticas que eu aqui mencionei, conquanto esses casos ocorram todos os dias na vida real. Ocorram todos os dias. O Espiritismo, portanto, eu devo afirmar, não ensina os espíritas a fazerem juízo de valores. Este é sempre de ordem pessoal. Não diz para a gente o Espiritismo pense isso ou pense aquilo. A doutrina elenca com sobriedade a lei de causa e efeito, considerando a imortalidade do espírito desde a sua criação, e ensina que pelas múltiplas vidas no gênero humano, o sujeito terá então condições de se aperfeiçoar por novos aprendizados e pelas oportunidades de reparar os seus equívocos, fazendo então a coisa certa. Então fica também a critério do sujeito fazer essa interpretação. Pois na vida, cada um faz sua própria pontuação. Isso é pacífico, cada um faz a sua própria pontuação. E o espírita deve naturalmente se nortear pelos ensinamentos do Espiritismo, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, trazidos sempre pelos espíritos através de médiuns e codificada por Allan Kardec, e sempre norteada então pelos ensinamentos do Cristo Jesus. E o moral dessa história, nós podemos afirmar que as lições podem ser interpretadas e vividas de diversas maneiras. Nós é que fazemos sua pontuação, e isso faz toda a diferença, porque entre o juízo de valores daquele que transmite a mensagem e o juízo de valores daquele que a recebe, existem diferentes razões para pontuá-los, e cada um pontua como quer, e nas suas pontuações, cometendo erros uma vez, cometendo acerto outras tantas vezes, reparando os erros, seguindo os acertos, vai adiante. E nós também vamos adiante.